Fala rapaziada, Passarela Assombrada na área, trazendo mais histórias para vocês assombradas. E hoje, nossa gravação aqui é na garagem assombrada do nosso amigo Fernando Passos, vulgo Nhonho, e eu, Emerson Machado, vulgo Tonhão. Rapaziada, a gente tá com umas histórias aí de encruzilhadas e tem algumas sinistras, né, Nhonho? Muitas, né, cara? Nós vamos contar aí para vocês. Mas antes de começar a primeira história de hoje, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, deixa aquele like. E se você tiver uma história assombrada aí na sua cidade, você pode mandar aqui, ó, pro nosso QR Code, só apontar a câmera do seu celular, pode mandar mensagem de áudio, pode ser mensagem escrita, e a gente vai contar aqui no canal, com certeza. Então, bora a primeira história sinistra de hoje. A primeira história que enviou para nós foi Liliane Crescense. Uma parente minha, de certo, né? Talvez distante, né? Crescense. É isso aí. A história é a seguinte, não se passa com ela, mas sim com a tia dela. Ela morava no interior do Rio de Janeiro, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, lá, onde havia muita plantação, muita roça, e era bem afastado, assim, do centro, mas eles tinham um vizinho do lado da casa deles ali, né? Onde morava a tia da Liliane, né, com o pai dela e a mãe dela, né. Aí eles tinham um vizinho deles ali que ele era bem estranho, cara. Ele não assim, não conversava com ninguém, não agia de modo bem estranho mesmo. Quase não se via ele, só pelas quebradas, assim, espiando pelas janelas. E tudo bem, vida que passa, né. E começou a aparecer no sítio deles galinhas decapitadas, animais mortos em volta da casa e bastante coisas estranhas mesmo. É que a avó dela, ela fazia criações de galinhas, né, e outros bichos, né? Com esses que ela criava, os criadores dela, e as criações começaram a aparecer decapitadas, às vezes com sinais de mordidas e coisas bem estranhas. Passando o tempo, eles tiveram que ir no centro. Ficou a mãe em casa, né? E foi a tia da Liliane e o pai dela no centro, na venda. Chegando lá, foram comprar os mantimentos para casa, só que ele se empolgou, chegou lá, começou a tomar umas, né? E ficou doido. Animou. Daí se animou, ficou por lá, daí começou a escurecer, só porque ali não era aconselhável andar muito escuro ali, porque tinha relatos já sobre coisas sobrenaturais ali que aconteciam ali. Sendo assim, eles vindo de lá da venda, né, ele e a filha, ele meio que para dar um susto nela assim, ele começou a falar sobre... Eles estavam chegando perto de uma encruzilhada, ele falou, essa encruzilhada aí acontece isso e aquilo. E ela, eu sei dessas histórias, ela não acreditando, mas já acreditando, agarrando no braço do pai dela, né? Já ficando com medinho, né? Imagina. Aí começou a apertar forte no braço do pai dela, tal, e eles passaram essa encruzilhada, mas algo não saía da cabeça dela, dizendo, olhe para trás, olhe para trás. Quando ela olha para trás, ela vê uma bola de fogo. Ela, olha lá, pai, o que está acontecendo? Uma bola de fogo. E ele olhou, viu aquela bola de fogo, os dois saíram correndo. Saíram correndo e aquela bola perseguindo eles. Quando eles chegaram perto da residência deles, onde era um sítio, uma chácara, assim, né, no interior, e eles pularam aquela cerca ali sem nem botar a mão, sabe? E aquela bola perseguindo eles. Quando a bola chegou do lado da casa, ela se transformou num cachorro negro, gigante, assim, do lado da casa, assim. Daí eles se apavoraram, se trancaram dentro de casa. Daí a mãe que estava em casa, o que aconteceu? Não, é um bicho que tinha aí e tal. Ele, para não falar, né, para não gerar mais medo, ele só falou isso aí. Mas desde aquele dia, a coisa começou a ficar pior. Porque em volta da casa começou a se ouvir muitos barulhos e vários animais aparecendo mortos, inclusive até um cachorro grandão que eles tinham lá, um pastor, um porte assim de pastor alemão para cima, apareceu morto do lado da casa, com a cabeça decapitada também. E isso ali começou a gerar
muito medo da família, assim, eles não estavam mais até conseguindo sair mais à noite de casa e tal. Talvez eles não entendiam, achavam que era algum animal, uma onça, ou um bicho Sim, maior, que estava né? rondando ali, né? Eles não entendiam muito bem o que era. Aí, certo dia, a moça estava lá e ela escutou uns barulhos no fundo. A tia da Liliane, no caso, né? Onde o avô da Liliane estava em casa com a mãe e a tia. E aconteceu uns barulhos muito horríveis ali atrás, uns uivos, e raspando as portas e as paredes, querendo entrar para o interior da casa, aquele barulhão, e ela, pai, corre, o que está acontecendo? E ele, vendo todo aquele tumulto, ele foi lá, já sacou a sua espingarda e foi para cima, e ficou esperando. Quando ele viu aquele vulto passar correndo do lado, ele deu um tiro, acertou um tiro, e aquele deu um uivo horrível com o tiro que ele acertou e sumiu dali. O mais engraçado é que no outro dia o vizinho começou a vender todos os seus móveis, inclusive vendeu a casa às pressas. Não deu um mês, ele já tinha sumido dali e nunca mais foi visto. E as coisas que aconteciam naquela casa a partir daquele dia nunca mais aconteceram. E parece que daí os vizinhos lá, né, eles começaram a achar que a tal criatura era esse homem, o tal vizinho que da casa, e depois tudo voltou ao normal. Que bom, né? É isso aí, né? Menos um mal. lobisomem de vizinho, hein? É. Jesus! Então, esse é o relato da Liliana. Obrigadão. Liliana, obrigadão, hein? Minha Até parente. tua parente, né? É isso aí. Então, rapaziada, a segunda história que nos conta é Isabela Duarte. Um abraço, Isabela, e obrigado pela história. Então vamos lá. Emerson, me chamo Isabela Duarte, mas todos me chamam de Belinha. E resolvi te enviar esse relato para o Passarela Assombrada. Isso aconteceu comigo em Pescaria Brava, uma cidade pequena cercada por morros, lagoas e estradas de chão, aqui perto. É isso aí. Aqui a gente tem muita área rural, sítios afastados e caminhos pouco iluminados, principalmente à noite. Foi em 2018, numa época em que a gente dependia bastante de internet móvel, que ali quase não funcionava. Eu estava com duas amigas, Janete e Eduarda, bebendo em um espaço que meus pais têm perto de um sítio. A gente começou por volta das 9 da noite, com música no celular e uma caixinha de som simples. E a noite parecia tranquila, mas naquele silêncio do interior já carregava algo estranho. Por volta das 2h40 da madrugada, eu falei que já estava na hora de ir embora. E a gente já tinha bebido bastante e o cansaço começava a bater junto com uma sensação ruim. Janete concordou e Eduarda também, então começamos a arrumar tudo antes de sair. Eu estava sem a minha moto naquele dia, então decidimos ir a pé mesmo. Janete iria dormir na minha casa, mas Eduarda morava mais afastado, numa área considerada perigosa. Ali naquela estrada já tinha acontecido acidentes sérios e até mortes, segundo o pessoal da região. E também era comum ver oferendas deixadas nas encruzilhadas daquele caminho. Saímos e começamos a descer uma estrada de barro típica dali, cheia de pedras e buracos. O terreno em Pescaria Brava é bem irregular, com subidas e descidas entre morros e mato fechado. Agora está um pouquinho melhor, a gente conhece aqui perto. Só existiam 2 postes naquele trecho, e um deles ficava piscando sem parar. Aquilo já dava uma sensação de abandono, como se ninguém passasse ali há muito tempo. O vento vinha da direção das lagoas próximas, trazendo um frio leve e um cheiro de terra úmida. Quando chegava perto da casa de Eduarda, simplesmente não havia iluminação nenhuma. Era só uma luz fraca da lua e o escuro tomado por conta de tudo. Imagina! Sinistro. Porra, lá era doido, lá não tinha nada, né, cara? Agora tá bem melhor. Isso ainda era em 2018, né? Caminhamos até chegar numa encruzilhada bastante conhecida pelos moradores locais. Ali muita gente deixava oferendas, com velas, garrafas e até restos de animais. Foi nesse ponto que senti um arrepio forte, completamente fora do normal. E eu falei baixo, tô com uma sensação muito ruim aqui. Janete tentou levar na brincadeira, mas Eduarda ficou quieta na hora. Viramos à esquerda e seguimos por um trecho ainda mais fechado de mato.
e o silêncio ali parecia pesado, quase sufocante. Foi então que começamos a ouvir cochichos. Eram vozes baixas, como se alguém estivesse falando perto da gente, mas sem aparecer. Paramos imediatamente e ficamos em silêncio, tentando identificar de onde vinha. Janete disse que podia ser coisa da bebida, tentando explicar o que estava acontecendo. Mas eu sabia que não era, porque o medo só aumentava dentro de mim. Olhei o celular e eram exatamente 2h50 da madrugada, a hora ruim. Mas sabe por que é às 3? Às 3 é o momento que a hora exata que Jesus Cristo morreu. Às 3 da tarde. Uhum. E o invertido é às 3 da às manhã. 3 da manhã. É onde o véu fica mais fino. E existe um véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Uhum. Aí esse lugar, essa hora, é a hora mais frágil onde esse véu pode se romper. E ele se rompe várias vezes. A gente decidiu acelerar o passo para sair dali o mais rápido possível. Mas conforme a gente andava, eu sentia claramente que algo vinha atrás. Não era imaginação, era a presença, como se alguém estivesse nos seguindo. E eu sussurrei, não olha para trás, não olha para trás. As duas perguntaram o que estava acontecendo, mas eu não consegui explicar. Só pedi para continuarem andando e confiarem em mim. O medo já tinha tomado conta de mim completamente. Subimos a ladeira da casa de Eduarda e deixamos ela na porta rapidamente. Ela entrou e eu e Janete voltamos quase correndo pelo mesmo caminho. Passamos novamente pela encruzilhada e o lugar parecia ainda mais escuro. Subimos outra ladeira e percebemos que o poste tinha parado de piscar. Aquilo me deu um pequeno alívio, tentei puxar assunto para distrair. Mas quando chegamos perto do segundo poste, algo me fez olhar para trás. E foi a pior decisão daquela noite. Na encruzilhada eu vi uma figura completamente preta. Era como uma sombra sólida, parada, observando a gente. Meu corpo inteiro gelou e comecei a rezar sem pensar. No mesmo instante, os dois postes apagaram ao mesmo tempo. Então veio um grito alto, assustador, vindo exatamente de onde estávamos, da onde elas passaram, né? A gente saiu correndo sem olhar para trás e dava para ouvir passos correndo atrás da gente também. Janete tropeçou e caiu no meio da estrada e eu parei para ajudar ela. Eu gritei, não olha para trás, levanta agora e vamos. A gente voltou a correr sem fôlego, completamente desesperadas. Só paramos quando chegamos numa estrada de pedra mais iluminada. Mesmo assim, ainda passamos por mais 2 encruzilhadas até a minha casa. Quando finalmente chegamos e olhamos para trás, não tinha mais nada. Mas a sensação de medo ainda estava ali, muito forte. Ligamos para Eduarda para contar o que aconteceu. Ela ficou em choque. Ela disse que naquele momento em que eu mandei não olhar para trás, sentiu algo também. Segundo ela, era um homem todo de preto nos acompanhando. E naquela madrugada, ela não conseguiu dormir de jeito nenhum. Disse que ouvia passos correndo ao redor da casa dela o tempo todo. Emerson, depois daquela noite eu nunca mais passei por aquele caminho igual. E tenho certeza que naquela estrada de Pescaria Brava, a gente não estava sozinha. Com certeza não estava. É isso aí. Cara, sinistraço. Sinistro, cara, muito legal. Então, Isabela Duarte, Belinha, obrigado pela história e pode mandar aí, né? E pessoal, se tiver também histórias aí, mande aqui, aponte a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code, pode mandar um relato aí de áudio para facilitar, ou pode mandar também todo escritinho e a gente vai contar aqui no canal, com certeza!